Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, conheceremos como era a mecânica do mais famoso navio da história, o RMS Titanic, ou Titanic, como é pronunciado em português. O navio e seu naufrágio é conhecido por praticamente todo mundo e foi imortalizado em muitos filmes, incluindo o feito em 1997, que foi um recordista em todos os aspectos, fazendo um imenso sucesso. O navio foi um dos mais luxuosos de seu tempo, mas conheceremos seu lado menos glamuroso e luxuoso, porém de vital importância para a embarcação, a sua mecânica. Antes de começarmos o vídeo, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Antes de chegarmos ao ponto, vamos conhecer um pouco sobre sua origem e construção. A companhia de navegação White Star Line foi fundada em 1845 por John Pilkington e Henry Wilson, na cidade de Liverpool, região noroeste da Inglaterra, e começará a fazer a rota Grã-Bretanha-Austrália. E desde seus primórdios, a empresa já pensava no conforto a bordo e passará a aumentar o tamanho das embarcações e seus convéses. No entanto, a companhia sofreu de graves problemas financeiros na década de 60 do século XIX e entrou em falência. A massa falida seria comprada pelo executivo Thomas Smay, que já tinha experiência no ramo e conseguiu reerguer a companhia, mas continuou preservando o mesmo nome. Logo, a White Star começou a renovar a frota de navios, trocando os antigos movidos a vela pelas modernas embarcações com propulsores a vapor. E logo passaram a oferecer acomodações luxuosas de primeira classe, uma intermediária de segunda classe e a mais simples, que era a classe econômica. A partir de 1871, começaram a fazer a rota Grã-Bretanha a Nova York, que era conhecida como a Rota Transatlântica, já que se tratava da travessia do Oceano Atlântico, e a White Star sempre encomendava os seus navios para a fabricante britânica Harland & Wolff. Nos anos 10 do século XX, a indústria de transporte marítimo era muito forte e era o principal meio de transporte intercontinental. A indústria aérea ainda estava em seus primórdios. Os aviões eram pequenos, frágeis e pouco confiáveis, e os dirigíveis eram muito lentos e levavam poucos passageiros. A White Star Line estava consolidada como uma importante empresa do ramo marítimo, transportando anualmente milhares de passageiros e toneladas de carga, e decidiram encomendar a Harland & Wolff um imenso navio com requintes de alto luxo para a primeira classe, que foi finalizado em 1911 e foi batizado de RMS Olympic, sendo a maior e mais luxuosa embarcação do mundo em sua época, e foi um grande sucesso. No entanto, a White Star tinha encomendado mais um navio, que ficaria pronto no ano seguinte, o RMS Titanic, que no vídeo chamaremos de Titanic, já que todo mundo conhece ele por esse nome. Sendo que a sigla RMS significava Royal Mail Ship, ou Navio do Correio Real, já que a embarcação era autorizada a levar cargas e encomendas da Royal Mail, a empresa britânica de serviço postal. As conversas sobre os novos navios se iniciaram em 1907, e o design foi feito por William James Peary, o primeiro Visconde Peary, e a construção da embarcação se iniciou em 1908 no estaleiro da Harland & Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte, e somente em 2 de abril de 1912 é que o navio ficou pronto. Assim como o Olympic, o Titanic era igualmente grande e luxuoso, e tinha exatamente as mesmas dimensões do primeiro navio, tendo 269,1 metros de comprimento, o que dá quase 9 tritrens enfileirados, 28,2 metros de largura e 53,3 metros de altura da quilha até o topo da chaminé, e pesava 52.310 toneladas, o equivalente a quase 84 basculantes de mineração de grande porte carregados. A tripulação do navio era composta por 874 funcionários. Na primeira classe, as acomodações eram semelhantes a um hotel 5 estrelas, tendo cabines em estilo imperial e elementos decorativos que remetiam à Renascença. E tinha piscina de água salgada, ginásio poliesportivo, sauna e até câmaras de bronzeamento artificial. Ainda na segunda classe tinha um certo grau de luxo, com excelentes acomodações. Já na terceira classe, a famosa econômica é que possuía acomodações bem mais modestas, mas ainda assim eram considerados bem melhores do que as classes econômicas e outros navios. O Titanic também tinha 6 porões de carga, podendo transportar milhares de toneladas, e para movimentar tamanha massa de ferro, aço, carga e pessoas, contava com 2 imensos motores a vapor de 4 cilindros de tripla expansão. Mas o que seria esse motor?
O modelo de tripla expansão é uma mecânica a vapor constituída de 3 estágios e é uma invenção do engenheiro inglês Arthur Wolff, cuja patente é de 1805, e o intuito é aproveitar melhor a energia gerada pelo vapor. O mesmo entra no primeiro cilindro, que é conhecido como câmara de alta pressão, ou HP, e depois o vapor é enviado para um segundo cilindro, que tem quase o dobro do volume do primeiro, e sua pressão será menor. E é conhecido por câmara de pressão intermediária, ou IP, e ainda o vapor é mandado a um terceiro cilindro, cujo diâmetro é bem maior do que o do segundo, e mais que o dobro em relação ao primeiro, que é chamada de câmara de baixa pressão, também conhecido como LP, que no caso do motor do Titanic possuíam 2. Dessa maneira, a expansão do vapor é diminuída a cada cilindro, fazendo a temperatura diminuir menos e aumentar a eficiência energética, e ainda ajuda no balanceamento do motor. Nessas mecânicas, o primeiro estágio é mais reforçado por conta da alta pressão, mas os outros podem ser mais leves, diminuindo ainda mais as vibrações mecânicas. Se olhar o motor pelas bielas, aparenta ter muito mais cilindros, mas isso é por conta das bielas da válvula corrediça, que também são movimentados pelo virabrequim. Os motores a vapor do Titanic eram chamados invertidos, pelo fato dos pistões ficarem em cima do virabrequim, já que na época, a grande maioria dos motores a vapor eram virados de lado, como é o caso das locomotivas. Cada motor do Titanic pesava 1.000 toneladas e tinha 9,14 metros de altura e 19,20 de comprimento. Cada pistão de alta pressão tinha 1,37 m de diâmetro. Os de média pressão tinham 2,13 e os de baixa tinham 2,46. E o deslocamento de todos era de 1,90 m. É evidente que tudo isso dá litragens colossais. Cada pistão de alta pressão tem 2.815,3 litros. Os de média têm 6.812,2 litros. E os de baixa pressão, 9.083,9 litros. No caso, cada motor do Titanic tinha 4 cilindros, com um cilindro de alta pressão, um de média e 2 de baixa, dando 4 cilindros com litragem total de 27.795,3 litros. E se juntarmos os dois motores, dará 55.590,6 litros, que desenvolviam a potência combinada de 30.000 cavalos a apenas 75 RPM. Numa estimativa de torque, os dois motores desenvolvem 290.437,2 kgf, mas a mecânica também contava com o auxílio de uma turbina que era movida pelos vapores saídos dos motores, e o intuito era auxiliar na propulsão, movimentando uma hélice ao centro, enquanto que as outras duas laterais eram movimentadas pelos motores. Todas eram feitas em bronze e tinham 7,16 de diâmetro. A turbina do navio era um modelo conhecido como turbina de Parsons, invenção do engenheiro inglês Sir Charles Algernon Parsons. A sua invenção tinha grandes rotores e pequenas lâminas, que eram movimentadas pela velocidade do vapor, mas seus movimentos eram lentos, e a principal vantagem é que poderia operar em pressões mais baixas do que as dos motores, mas ainda assim a sua faixa de giros era maior. Quando os motores a vapor estavam a 80 RPM, a turbina estaria de entre 175 a 180 RPM, ou seja, girava mais que o dobro. A turbina era conectada diretamente na hélice e era igualmente grande, pesando 420 toneladas, além de ter 3,70 de diâmetro por 4,30 de comprimento, e desenvolvia a potência de 16.000 cavalos e torque estimado em 70.409 kgf. Dessa forma, se juntarmos os dois motores mais a turbina, o navio tinha potência combinada de 46.000 cavalos e um gigantesco torque de 360.846,2 kgf. Após os vapores passarem pela turbina, iriam parar em dois grandes condensadores, que eram refrigerados pela própria água do mar, tendo aberturas no casco do navio e circulavam de um lado para o outro. As câmaras condensadoras resfriavam vapor e fazia voltar ao estágio líquido, e a água era usada para refrigerar componentes mecânicos. Como se tratava de motores a vapor, apesar de possuírem pistões, não havia combustão, mas sim propulsão movimentada pela ação dos vapores. Por isso que essas mecânicas são consideradas de combustão externa, já que esse estágio ocorria nas caldeiras, que no Titanic tinham 29, e todas eram do tipo escocesa, sendo que cada uma tinha 4,80 de largura por 6,10 de comprimento e capacidade para 48,5 toneladas de água. Já o peso total era de 91,5 toneladas, que eram alimentadas a carvão 24 horas por dia por 179 homens,
Eles costumavam trabalhar por 4 horas e descansar outras 8, já que o calor das caldeiras era intenso e eles eram apelidados de Black Gang, ou turma preta em inglês, pois se sujavam muito de carvão e ficavam pretos durante o trabalho. O serviço era braçal e muito cansativo, usando carrinhos de mão e pás. O carvão era estocado em cada uma das 6 salas e caldeiras, sendo que cada uma tinha 5, com exceção da primeira fileira que tinha 4 por conta do formato afinalado da frente do navio, conhecido como proa. A capacidade máxima de carvão era de 6.611 toneladas. A função das caldeiras era de aquecer a água a ponto de criar vapores para alimentar os motores. A água é aquecida por diversos tubos, cuja fonte de calor é proveniente do forno a carvão. A fumaça do forno corre pelos tubos e rumam para a chaminé. Já o vapor da água é repassado em outros tubos que vão direto aos motores. As chaminés das caldeiras se unificavam em uma só e eram agrupados de 10 em 10, e formavam um aspecto que lembrava uma aranha. E curiosamente, a fumaça das caldeiras saía somente em 3 chaminés, sendo que a quarta era mais usada para fins estéticos, mas também tinha sua utilidade, fazendo exaustão de outras fumaças e vapores, como na sala de fumantes, cozinha, sauna e vapores que poderiam ser dos motores e da turbina. Cada chaminé tinha 18,90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 6 andares, e 6,70 de diâmetro. Mesmo sendo muito pesado, o navio era rápido para os padrões da época e podia navegar até 23 nós, ou 43 km por hora de velocidade máxima. Já no modo cruzeiro atingia a velocidade média de 21 nós, ou 39 km por hora. O Titanic fez sua viagem inaugural no dia 10 de abril de 1912 e partiu do porto de Southampton, na região sul da Inglaterra, e ainda fez escalas em Cherbourg-Octeville, na França, e Queenstown, atualmente chamada de Covey, na região sul da Irlanda, e a partir de então rumou pelo Atlântico em direção a Nova York, nos Estados Unidos. O capitão era Edward John Smith, que tinha muita experiência com viagens marítimas e até serviu à Marinha Real na Segunda Guerra dos Boeres. Com 62 anos, ele pretendia se aposentar depois dessa viagem. Durante o trajeto, o navio recebeu mensagens de outras embarcações a respeito de icebergs perto da costa da América do Norte. E por volta das 11h40 da noite, no dia 15 de abril, a tripulação do Titanic avistou um iceberg próximo à província de Newfoundland, em Labrador, na região leste do Canadá. Os comandos do navio eram muito lentos e não conseguiu evitar a colisão, que acertou o lado direito, ou estibordo nos termos náuticos, e começou o naufrágio. Em questão de 2 horas e 40 minutos depois, o navio afundou no Oceano Atlântico. O Titanic tinha aproximadamente 3.327 passageiros, mas seus 20 botes salva-vidas só tinha capacidade para 1.178 pessoas, já que os construtores diziam que o Titanic era inafundável. No entanto, ele não resistiu ao impacto e mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas, incluindo o capitão Smith, que seguiu a famosa formalidade extrema onde o capitão afunda com seu navio. O trágico naufrágio se tornou notícia mundial na época, ganhando grande destaque nos jornais, revistas e cinemas. A primeira adaptação cinematográfica foi feita menos de um mês depois do fato, conhecido como Salva do Titanic, estrelado por Dorothy Gibson, e teve até uma versão alemã feita em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, como propaganda anti-britânica. E a adaptação mais famosa de todas é o filme de 1997, dirigido por James Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que fez um sucesso estrondoso, tendo a maior bilheteria da história na época, e conquistou 11 Oscars. Após o naufrágio, a White Star Line foi alvo de diversos processos judiciais, tanto de familiares dos falecidos quanto dos sobreviventes. Mas mesmo assim continuaram na atividade, fazendo muitas viagens com o Olympic e outros navios. Em 1914 receberiam mais uma encomenda feita a Harland Wolff, e foi batizado de RMS Britannic, que tinha as mesmas dimensões dos outros navios. Porém, se iniciou a Primeira Guerra Mundial e acabou sendo convertido em um navio hospital, e foi renomeado de HMHS Britannic. E no dia 21 de novembro de 1916, o Britannic acertou uma mina naval,
colocada pelo Império Alemão próximo à ilha de Kea, na Grécia, vitimando 30 pessoas. Porém, 1036 sobreviveram ao naufrágio. A White Star Line seria comprada em 1934 pela Cunard Line, e no dia 12 de abril de 1935, quase 23 anos depois do naufrágio do Titanic, o Olympic seria aposentado e depois foi sucateado. Os destroços do Titanic foram encontrados em 1985, a aproximadamente 4.000 metros de profundidade, e boa parte da embarcação ainda resiste à ação corrosiva da água salgada, inclusive seus motores. E então, pessoal, sabiam como era a mecânica do Titanic? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim, eu peço encarecidamente para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de curiosidades mecânicas. E eu me despeço ao trabalho de um motor a vapor de tripla expansão, semelhante ao usado no Titanic. Até logo e fiquem com Deus!